Nos torna verdadeiramente, até certo ponto, cômica ver a cena de dizer que aumentar a contribuição social sobre lucro líquido de bancos vai afetar pequeno correntista. O lucro líquido dos bancos no ano de 2014 foi 75,6 bilhões de reais. E quando a gente fala em lucro líquido, estão previstas todas as amortizações que os bancos efetivamente fazem dentro da margem da lei. Nós não estamos falando de faturamento. A gente sabe muito bem que os bancos conseguem saídas ou manobras fiscais que reduzem sua lucratividade, consequentemente sua base de cálculo. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é um aumento que a própria Febraban aceitou, ou seja, é um aumento extremamente módico de 15% para 20%. Nós estamos propondo no próximo destaque e lamentamos que alguns partidos que são de oposição tenham pedido verificação agora para inviabilizar a nossa verificação posterior, ou seja, fazendo o serviço dos bancos, mas nós vamos sim apresentar ao deputado Domingos Neto o requerimento de quebra de interstício. Porque nós queremos mostrar quem está a favor dos bancos e quem está a favor do Brasil. Porque os bancos privados brasileiros, e diga-se de passagem, hoje são basicamente dois, que juntamente com os dois estatais concentram 75% das operações financeiras do nosso país, eles têm lucratividade que é o dobro da rentabilidade dos grandes bancos americanos, e isso está dito no artigo do New York Times. E esse artigo tem um texto muito interessante, tem um tema muito interessante. Em tempos bons ou ruins, bancos brasileiros sempre lucram. E quando ele mostra que quem está lucrando cada vez mais com desvalorização cambial, hoje o dólar passou de 3,80. Quem está lucrando cada vez mais com taxa Selic, que está com 14,25, com certeza não é o capital produtivo nacional. Porque ontem mesmo saiu um relatório que mostrou que enquanto a taxa de juros, a taxa Selic dispara, a produção industrial cai quase 10%. Então essa política do rentismo só interessa ao grande sistema financeiro nacional. Certamente não interessa ao capital produtivo e muito menos ao trabalhador, ao pequeno correntista, porque nesse mesmo artigo coloca, enquanto as famílias americanas têm um gasto médio de 10% de sua renda com pagamentos da dívida, aqui no Brasil, a família brasileira, de acordo com o Banco Central, gasta 22% de sua renda e a Confederação Nacional do Comércio afirma que esse número chega a 31%. Então, taxar lucro líquido de banco é fazer, sim, justiça social. E aí um alerta para o líder do PSDB, para a bancada do PSDB, para a bancada do DEM, que era base do presidente Fernando Henrique Cardoso na década de 90. Ele aumentou, quando foi ministro da Fazenda, de junho de 94 a dezembro de 94, a alíquota para 30%. E no primeiro ano do seu governo, em 95%, essa mesma alíquota da CSLL ficou em 30%. Quer dizer que muda agora o posicionamento? Quer dizer que agora banco é um fomentador do desenvolvimento nacional? Senhoras e senhores, com essa taxa de juros, banco é o maior predador da economia nacional. E como tal, nós precisamos taxar com muita coerência. 20%, volto a dizer, é muito módico. Sempre também coloco o relatório do Banco Central do Brasil, que só de juros esse ano, o Banco Central, o governo brasileiro apropriou 288,6 bilhões de reais de juros nominais. Ano passado, no mesmo período, foram 148,2 bilhões. Estamos falando de quase o dobro. É muita lucratividade que o banco ganha. E como tal, eles precisam dar essa contribuição. Se nós estamos falando que com a alíquota de 15%, é uma arrecadação de 11 bilhões de reais, com a alíquota que nós estamos propondo de 35%, essa arrecadação sobe para 26,6 bilhões de reais. Ou seja, é a grande contribuição que esse parlamento pode dar para reduzir esse malfadado déficit aí que está propagado de 30 bilhões. Só nessa medida poderemos render 15 bilhões para que possamos honrar com o superávit do nosso país e, consequentemente, com dias melhores para o nosso povo.